Boa noite, amores. Aqui eu sou Valéria Vilas, mestre em saúde mental, me doutorando em saúde mental, com especialização em transtornos e síndromes. O objetivo do meu vídeo hoje nesse canal é sobre 3 pessoas que me pediram para fazer esse vídeo, né? Sobre falando um tipo de ansiedade, né? Como eu havia falado que a ansiedade tem diversos tipos de ansiedade, né? Aí tem uma determinada estresse pós-traumático. O que vem a ser, né? Nós que vivemos em cidades grandes, né? Em cidades urbanas, o que acontece? Nós vivemos numa situação passível de um assalto, de um sequestro, de uma violência sexual, qualquer tipo de violência, né? De uma invasão à sua casa, de uma situação de agressão, né? Pessoas me relatam que estavam às vezes em determinadas situações e as pessoas gratuitamente agrediam, né? E o que acontece? Para cada ser humano, quando é vivido essa violência, o assalto, o sequestro, seja qual for o tipo de violência, ela tem um tipo de reação, né? Muitas se tranquilizam, muitas desmaiam, muitas ficam nervosas, muitas tentam reagir se for um caso de um assalto, né? E às vezes, dentro daquela situação, daquele momento, você não tem sequela. Mas quando vai se passando o tempo do que você viveu, né? Você acaba começando a ter a sequela daquilo ali do que você viveu. A crise de ansiedade, o pânico, né? A fobia. Vai se juntando todos, a maioria dos tipos de ansiedade vai se juntando ali, né? E eu, Valéria, vivi um assalto que eu, dentro daquele momento, daquela situação, eu fui tranquila, sabe? Me apavorei porque eu estava com vidas que eu amo dentro do carro, mas eu até pensava, dentro de algumas hipóteses, hipotetizava que quando eu vivesse aquela situação, eu ia me apavorar mais, ia ficar nervosa, não ia querer entregar o bem e etc. Mas, amores, quando passa aquela situação, a gente vive as consequências. A consequência da violência, né? Porque foi um assalto abrupto, né? Quem me conhece sabe que foi um assalto abrupto, né? Jogaram meu pai para fora do carro, né? Querendo puxar a bolsa da minha mãe, botaram arma na minha cabeça, arma na cabeça do meu pai. Então foi uma situação muito agressiva, né? 4 elementos, né? Então a gente tão impotente a tudo aquilo ali, né? E as pessoas vivem isso no seu cotidiano, o que mais a gente vê. Então isso gera o quê? O estresse pós-traumático. A gente acaba pagando essa conta depois. Se você vive isso, busque uma orientação médica. Se você não conseguiu, dentro da sua situação normal, natural, banalizar aquilo dentro de você, né? Que como eu falei, para cada pessoa foi como se tem pessoas que vivem isso para ela como não tivesse vivido nada. E tem pessoas que isso se perpetua na vida delas. Então, busque uma psicoterapia, né? Porque isso acaba nos incapacitando, nos incapacitando. E nós temos que buscar sempre a maneira de viver bem, o equilíbrio, né? Porque fica aqui, né? A gente sonha,
a gente acorda assustado, a gente anda na rua olhando para os lados, né? É difícil pegar um carro e sair, para quem viveu uma situação que eu vivi, muitos vivem, né? Porque você sempre vai achar que aquilo vai se repetir, né? Qualquer ação que tem na rua, você tá ligado que pode acontecer aquilo com você. Então, essas pessoas que me pediram só foram pessoas que chegaram ao extremo do estresse pós-traumático. Então, elas queriam muito que eu explanasse, que eu contextualizasse isso dentro do meu canal, tá? E que eu sei que vai gerar novos pedidos, né? Porque cada pessoa vive uma violência. Hoje estamos se prendendo na violência de um assalto, mas existe um leque de violência que leva ao estresse pós-traumático, né? Os próprios ambientes de trabalho, o próprio ambiente social, o próprio ambiente familiar. Tem pessoas que vivem dentro de casa uma situação tão estressante que elas ficam assim, né? Com medo de tudo. Então, amores, vamos nos cuidar, vamos nos tratar, vamos buscar ajuda quando a gente fica nessa situação, para que não, como eu sempre saliento, um transtorno gera um transtorno que gera outro transtorno, tá bom? E sempre falando, nós não somos os nossos transtornos. Nós temos que ter amor à nossa vida, qualidade de vida mental e qualidade de vida física, orgânica, tá bom? Mais uma vez, se inscreva no meu canal, dá um likezinho pra mim, tá? Compartilhe o meu vídeo, tá? Para que eu possa ir melhorando o conteúdo para vocês, né? Eu sei que são bastante situações, né? Às vezes é difícil a gente dentro de um vídeo e poder comentar, explanar tudo, né? Mas eu vou procurar, né? Nesse passo de formiguinha, ajudar vocês, tá? Essa é a minha intenção aqui, a chegar nas famílias, tá? Conscientizar as famílias a se tratarem a mente, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!